Joana sempre acreditou que a vida é feita de ciclos e que cada um deles traz lições importantes para o nosso crescimento. A protagonista dessa história tinha 34 anos, era uma mulher determinada e cheia de sonhos, mas também carregava cicatrizes de um passado que preferia esquecer. Trabalhava como gerente em uma pequena loja de decoração e, nas horas vagas, dedicava-se ao artesanato, criando peças únicas que enchiam sua casa de personalidade. Joana morava sozinha em um pequeno apartamento que refletia sua essência, simples mas acolhedor. A rotina tranquila, no entanto, foi abalada quando uma ligação inesperada trouxe notícias que ela nunca imaginaria receber. Do outro lado da linha, uma voz feminina perguntou: "Você ainda mora na Rua das Flores, número 128? Precisamos conversar, é sobre algo que pode mudar tudo." Joana hesitou por alguns instantes antes de responder. Aquela voz soava estranha, mas familiar ao mesmo tempo, como uma lembrança vaga que tentava emergir das profundezas de sua memória. Ainda assim, algo na urgência do tom a convenceu a aceitar o encontro. "Sim, ainda moro lá." "Quem está falando?" perguntou, tentando esconder a inquietação em sua voz. "Meu nome é Patrícia. Não sei se você vai se lembrar de mim, mas é importante. Por favor, me encontre no Café Aurora às 18 horas. Prometo que tudo fará sentido", disse a mulher antes de desligar. O dia passou arrastado. Joana tentou se concentrar no trabalho, mas a mente estava longe, presa àquela ligação enigmática. Quem era Patrícia? E o que ela poderia querer? Quando o relógio marcou 17h30, Joana pegou sua bolsa e saiu, decidida a descobrir a verdade. Ao chegar ao Café Aurora, o ambiente acolhedor e a luz quente das lâmpadas contrastavam com o frio na barriga que ela sentia. Patrícia já estava lá, sentada em uma mesa no canto, olhando pela janela com um olhar perdido. Assim que viu Joana, levantou-se e acenou discretamente. "Obrigada por vir", começou Patrícia, visivelmente nervosa. "Eu não sabia se você aceitaria, mas eu precisava fazer isso." "Você pode começar explicando quem é você e por que me chamou aqui", respondeu Joana, tentando manter a calma. Eu sou sua irmã." As palavras saíram como um golpe, deixando Joana sem reação. "Minha irmã?" Joana repetiu, incrédula. "Isso não faz sentido. Eu não tenho irmãos." Patrícia respirou fundo, visivelmente tensa. Seus olhos se fixaram nos de Joana, tentando transmitir a seriedade da situação. "Eu sei que é difícil de acreditar, mas por favor, ouça-me antes de tirar conclusões. Eu sou fruto de um relacionamento que nosso pai teve antes de se casar com sua mãe. Ele nunca falou sobre mim, e eu só descobri sobre você recentemente." Joana balançou a cabeça, como se tentasse afastar as palavras que acabará de ouvir. A ideia de ter uma irmã, uma estranha que afirmava compartilhar o mesmo sangue, parecia surreal. "Isso é algum tipo de piada? Por que eu acreditaria em você? Meu pai nunca mencionou nada disso." "Eu entendo sua desconfiança, Joana", disse Patrícia, retirando um envelope de sua bolsa. "Mas aqui estão provas. Cartas que ele escreveu para minha mãe, fotos antigas. Eu passei anos tentando encontrar você. Quando ele morreu, pensei que a oportunidade tinha acabado, mas depois encontrei registros e decidi procurá-la." Joana pegou o envelope com hesitação. Seu coração estava acelerado enquanto abria e folheava o conteúdo. As cartas eram escritas com a caligrafia que ela conhecia tão bem, e as fotos mostravam um homem mais jovem, sem dúvida seu pai, ao lado de uma mulher desconhecida que segurava uma criança pequena nos braços. Isso não pode ser verdade", murmurou Joana, sentindo uma mistura de emoções que iam da raiva à tristeza. "Por que ele nunca me contou nada? Por que esconderia algo assim?" "Eu também me fiz essas perguntas", respondeu Patrícia com a voz carregada de emoção. "Mas acho que ele tinha medo de como isso poderia afetar sua vida, sua família. Ele não era um homem perfeito, Joana. Mas ele tentou. Mandava dinheiro para minha mãe quando podia, e eu sei que ele se importava mesmo à distância." Joana sentiu as lágrimas começarem a surgir, mas as conteve. Sua mente estava um turbilhão, tentando processar a revelação e o impacto que aquilo teria em sua vida. "E agora? Por que você está me contando isso? O que você quer de mim?" "Eu não quero nada além de uma chance de te conhecer", disse Patrícia com sinceridade nos olhos. "Eu não estou aqui para bagunçar sua vida. Só achei que você merecia saber a verdade." O silêncio que se seguiu era pesado, cheio de incertezas. Joana olhou para a mulher à sua frente, tentando enxergar algum traço familiar, algo que confirmasse o que Patrícia dizia. Ainda assim, a dúvida persistia. "Eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso", disse Joana finalmente levantando-se. "Isso é muita coisa para digerir." "Claro", respondeu Patrícia com um leve sorriso triste.
Eu só peço que você não me exclua da sua vida sem antes considerar a possibilidade. Estarei aqui se você quiser conversar. Joana deixou o café com a mente ainda mais confusa do que quando chegou. A revelação de Patrícia era como uma bomba que acabará de explodir, espalhando fragmentos de dúvidas e emoções por todos os lados. Joana voltou para casa com o envelope ainda em mãos. Sentou-se à mesa da cozinha, observando os papéis espalhados à sua frente. Cada palavra das cartas parecia ecoar uma parte oculta do pai que ela pensava conhecer tão bem. Por que ele nunca falou nada? Por que esconder algo tão importante? Ela releu as cartas, buscando respostas nas entrelinhas. A caligrafia do pai era inconfundível, cada curva e traço trazendo memórias de mensagens que ele costumava deixar para ela quando era criança. Mas ali, nessas palavras dirigidas a outra mulher, havia um homem que ela não reconhecia completamente, um homem dividido entre dois mundos. Na manhã seguinte, Joana decidiu enfrentar a situação. Pegou o telefone e ligou para a tia Rosa, irmã mais velha de seu pai e a única pessoa que talvez pudesse esclarecer o mistério. Rosa atendeu após alguns toques, com a voz tranquila de sempre. Joana querida, que surpresa boa! Como você está? Tia Rosa, preciso falar com você. É sobre meu pai, disse Joana hesitante. E sobre algo que acabei de descobrir. Claro, querida. Venha me visitar. Podemos conversar com calma. Algumas horas depois, Joana estava na sala da tia, cercada pelo aroma familiar de chá de ervas e o som de pássaros vindos do jardim. Ela colocou as cartas e as fotos sobre a mesa, explicando tudo o que Patrícia havia contado. Rosa observou os documentos com uma expressão que misturava surpresa e uma ponta de reconhecimento. Quando Joana terminou de falar, a tia suspirou profundamente. Eu sabia que esse dia chegaria, disse Rosa com um tom melancólico. Seu pai sempre teve segredos, Joana. Não porque ele queria machucar alguém, mas porque achava que era o melhor para proteger as pessoas que amava. Então é verdade? Patrícia é mesmo minha irmã? Sim, confirmou Rosa, com pesar nos olhos. Seu pai me contou sobre ela há muitos anos. Ele estava tão arrependido de não poder estar presente na vida dela como gostaria. Mas ele achava que revelando isso acabaria causando ainda mais dor para você e sua mãe. As palavras da tia apenas intensificaram a confusão de Joana. Ela sentia uma mistura de tristeza pela irmã que nunca conhecera e raiva por ter sido mantida no escuro. Eu não sei como processar isso, admitiu Joana. Sinto como se tudo que eu conhecia fosse uma mentira. Seu pai era um homem bom, Joana, mas também era humano, disse Rosa, segurando as mãos da sobrinha. Ele cometeu erros, mas nunca deixou de te amar. Talvez essa seja a hora de você decidir como quer lidar com isso, se quer abrir espaço para Patrícia ou seguir em frente sem ela. Então Joana decidiu que iria se aproximar de Patrícia. Com o passar do tempo, Joana e Patrícia desenvolveram uma relação mais próxima. As duas compartilhavam confidências, memórias de infância e planos para o futuro. Joana começou a sentir que finalmente tinha uma irmã, alguém com quem podia contar. Em um desses encontros, Joana decidiu apresentar Patrícia ao seu marido, Mário. Ela organizou um jantar em casa, com a intenção de unir as duas pessoas que agora considerava mais importantes em sua vida. Patrícia, quero que conheçam Mário, disse Joana, com um sorriso orgulhoso, enquanto conduzia a irmã até a sala de estar. No momento em que os olhos de Mário encontraram os de Patrícia, o ambiente ficou carregado de tensão. Ele a reconheceu imediatamente. Patrícia era mais do que uma nova irmã para Joana. Ela era uma ex-namorada de Mário, alguém com quem ele havia vivido uma história intensa anos antes de conhecer Joana. Prazer, Patrícia, disse Mário, com a voz um pouco hesitante, estendendo a mão para cumprimentá-la. O prazer é meu, respondeu Patrícia, tentando manter a compostura, mas seus olhos denunciavam o desconforto que sentia. Joana, alheia à troca de olhares entre eles, começou a falar animadamente sobre como estava feliz em ter as pessoas que mais amava reunidas. Mas para Mário e Patrícia, cada palavra dela soava como um lembrete do segredo que agora os unia. Patrícia sempre se lembraria da noite em que Mário a deixou. Ela estava no quarto, sozinha, sentindo uma mistura de emoções que não sabia como lidar. Já sentia os primeiros sintomas da gravidez, mas ainda não tinha feito o teste. Havia algo de diferente em seu corpo, uma sensação que a fazia sentir que algo grandioso estava prestes a acontecer. Mas naquela noite, ela não imaginava que sua vida tomaria um rumo tão doloroso. Mário a procurou e, como se soubesse que algo estava para acontecer, pediu para conversar. Na sala, ele começou a falar de uma maneira fria e distante, algo que ela não estava acostumada. Ele falou sobre como os dois tinham mudado, como os sonhos de juventude haviam se dissipado, e como ele sentia que a relação já não fazia sentido.
Patrícia, ainda sem entender completamente, tentou fazer com que ele visse o que estavam construindo, mesmo com as dificuldades. Mas foi ali, naquele momento, que ele disse as palavras que destruíram seu mundo: "Eu não posso mais estar com você, Patrícia. Preciso de um tempo para minha vida. Não está mais funcionando. Acho que chegou a hora de seguir caminhos diferentes." Naquele instante, Patrícia soubera que estava sozinha. Sem saber que estava grávida, sentiu uma dor profunda, mas pensou que talvez fosse apenas o fim de um relacionamento, e que se recuperaria com o tempo. Porém, alguns dias depois, ela fez o teste e a surpresa e o medo a dominaram. Estava grávida. Patrícia tentou entrar em contato com Mário, com a esperança de que ele mudaria de ideia, mas ele nunca atendeu suas ligações ou respondeu suas mensagens. No fundo, ela já sabia, mas o choque ainda era grande demais para ser processado. Mário, o homem por quem ela se apaixonara profundamente, o homem que ela acreditava ser sua alma gêmea, simplesmente a abandonou. O fato de estar grávida de Mário, e ele não querer saber de nada, a fez sentir uma dor incomparável. A raiva começou a surgir de maneira lenta, como um veneno que se infiltra sem ser notado até que toma conta de tudo. Ela se sentiu traída não apenas pela forma como ele a abandonara, mas também pela indiferença com que ele reagiu à sua gravidez. O que havia acontecido com o Mário que ela conhecia? O que houve com aquele homem que prometia sempre estar ao seu lado, independentemente das adversidades? Com o passar dos meses, Patrícia enfrentou o desafio de criar o filho sozinha. Daniel, o filho que ela teve, se tornaria seu maior amor, mas também a lembrança constante do abandono de Mário. Ela se esforçou ao máximo para ser uma mãe dedicada, mas a dor e o abandono de Mário sempre estavam ali, em cada momento de silêncio em sua casa. Ela olhava para Daniel, que já começava a demonstrar personalidade, e se perguntava se Mário algum dia olharia para ele com os mesmos olhos de orgulho que ela tinha. Após o encontro entre Patrícia e Joana, a relação delas se estreitou, mas ainda havia muitas inseguranças. Enquanto Joana tentava se aproximar de sua irmã e entender seu passado, Patrícia guardava um segredo sombrio que faria tudo mudar. Quando ela se reencontrou com Mário, a raiva e a dor de tantos anos tomaram conta. Algo no seu olhar, no modo como Patrícia reagiu, fez com que ele sentisse que algo estava diferente. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Patrícia, controlando suas emoções, se manteve calma, tentando manter as aparências enquanto o coração batia forte. Ela sabia que não poderia deixar Mário perceber sua raiva imediatamente. Patrícia começou a se aproximar de Mário de forma sutil, mostrando interesse pela sua vida e pelas coisas que ele fazia. Ela o provocava, mas de maneira disfarçada, como se tudo fosse uma amizade genuína. Mário, que sempre teve um carinho por Patrícia, começou a perceber que algo estava acontecendo. Havia uma atração que ele não conseguia explicar completamente. Ele tentou se afastar, mas as conversas e os encontros casuais faziam com que seus sentimentos por ela ressurgissem. A sedução de Patrícia não era apenas física, mas emocional. Ela se fez vulnerável, mostrando seu lado mais frágil, e Mário, que nunca a havia esquecido, se sentiu tocado por ela de maneira inesperada. Ele estava confuso, mas a atração era inegável. Patrícia não hesitou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que ele ainda tinha sentimentos por ela e usaria isso a seu favor. Em um momento de aparente espontaneidade, Patrícia convidou Mário para um jantar. Disse que queria conversar, que havia muito tempo que não se viam e que ela queria entender o que havia acontecido entre eles. Mário mais uma vez aceitou o convite, acreditando que seria uma conversa amigável, mas ele não sabia que estava sendo manipulado. Durante o jantar, Patrícia fez questão de tocar em temas delicados, como o fim de seu relacionamento e a falta de explicações por parte dele. Ela o observava atentamente, captando cada movimento, cada palavra que ele dizia. Ela foi sedutora, mas de uma forma que parecia natural. Ao final da noite, ela sugeriu que eles se encontrassem mais vezes, para reviver o que tiveram no passado. Com o tempo, Mário foi se entregando à atração que sentia por Patrícia. Ela sabia que ele estava cada vez mais envolvido. Quando ele começou a demonstrar sinais claros de que ainda nutria sentimentos por ela, Patrícia teve certeza de que estava no controle. Era a hora de dar o próximo passo. Ela o convidou para sua casa em uma noite que parecia normal, mas que estava armada para ser o cenário de sua vingança. Enquanto Mário estava distraído com o vinho e o clima descontraído, Patrícia começou a seduzi-lo mais diretamente, usando o mesmo jogo de sedução que eles tinham no passado. Mário, envolvido pela tensão entre eles, não conseguiu resistir. Eles acabaram na cama, e foi ali que Patrícia sabia que finalmente teria o que precisava para destruir a vida de Mário. Patrícia começou a arquitetar seu plano de vingança com frieza e determinação.
A ideia de expor Mário publicamente não era apenas sobre humilhá-lo, era sobre forçá-lo a enfrentar as consequências de suas ações. Ela queria que ele sentisse a mesma dor e vergonha que ela sentirá ao ser abandonada, grávida, sem ninguém ao seu lado. Quando Joana mencionou que haveria uma reunião de família para celebrar o aniversário de sua mãe, Patrícia viu a oportunidade ideal. Ela sabia que seria o momento em que todos os parentes estariam reunidos, o palco perfeito para a queda de Mário. Enquanto Joana falava animadamente sobre os preparativos para a festa, Patrícia fingiu entusiasmo, mas por dentro já estava calculando cada detalhe. Era a chance de expor a traição de Mário e revelar a existência de Daniel, o filho que ele ignorara. Patrícia revisitou o vídeo várias vezes, editando os trechos que mostravam claramente o rosto de Mário e as provas de sua infidelidade. Ela sabia que precisava criar algo que fosse devastador, mas também impossível de negar. Enquanto trabalhava no vídeo, Patrícia sentia uma mistura de dor e satisfação. Ver Mário nos braços dela novamente a fazia lembrar do amor que um dia sentirá, mas também intensificava seu desejo de vingança. Nos dias que antecederam a reunião, Patrícia fingiu ser a irmã carinhosa que Joana começava a confiar. Ela ajudou nos preparativos da festa, ganhou a simpatia de outros familiares e se certificou de que teria acesso ao equipamento de projeção que seria usado para exibir fotos antigas da família. No dia anterior à festa, Patrícia colocou discretamente uma cópia do vídeo em um pendrive e escondeu-o em sua bolsa. Ela sabia que no momento certo poderia trocar os arquivos e garantir que o vídeo íntimo fosse exibido. Quando Patrícia, de forma calculada, projetou o vídeo íntimo no meio da reunião familiar, o ambiente mergulhou em um silêncio opressivo. Todos os presentes ficaram paralisados ao ver a traição explícita. O rosto de Mário, antes confiante, ficou lívido, enquanto Joana levou as mãos ao rosto, em um gesto de puro choque e desespero. O silêncio foi quebrado apenas pelos murmúrios incrédulos de parentes, que não conseguiam acreditar no que estavam assistindo. Patrícia, que havia escolhido com precisão o momento em que todos estariam reunidos, esperou que a comoção atingisse o auge antes de continuar. Ela interrompeu os sussurros, dizendo em tom firme e controlado: "Vocês acham isso chocante? Ainda não viram tudo. Mário, você abandonou algo muito mais importante do que eu naquela noite." Com um gesto, ela trouxe Daniel para a sala. O menino, segurando um ursinho de pelúcia, parecia confuso com toda a atenção. "Este é Daniel, seu filho." Patrícia encarou Mário, sua voz transbordando mágoa. "O filho que você deixou quando me descartou como se eu não fosse nada." Joana, que ainda tentava assimilar o vídeo, sentiu uma onda de náusea. A presença de Daniel trouxe uma nova camada de traição. Não era apenas a infidelidade de Mário, era toda uma vida escondida, uma verdade que ele havia negado a ela. "Você sabia?" Joana perguntou com a voz trêmula, encarando Mário. "Você sabia que tinha um filho e nunca me contou?" Mário tentou balbuciar uma resposta, mas estava preso entre a vergonha e a culpa. Ele sabia que, por mais que tentasse explicar, não haveria justificativa para suas ações. Enquanto isso, os parentes começaram a se dividir. A mãe de Joana, que sempre fora protetora da filha, ficou em pé e apontou para Mário. "Como você pôde fazer isso? Trair a minha filha e ainda esconder um filho? Que tipo de homem é você?" O irmão mais velho de Mário tentou intervir, mas foi interrompido por outro familiar que criticava o comportamento de Patrícia. "Você expõe tudo isso como se fosse vítima, mas olha o que acabou de fazer. Colocar um vídeo desse tipo aqui, na frente de todos." Acusou a tia de Joana. Patrícia não recuou. Ela estava preparada para enfrentar as críticas. "Eu não tinha outra escolha. Ele nunca enfrentaria a verdade se eu não forçasse. Vocês acham que é fácil para mim? Criar um filho sozinha porque ele decidiu que eu não era suficiente?" Enquanto as discussões tomavam conta da sala, Joana se afastou. Ela se sentia sufocada, incapaz de processar tudo de uma vez. O casamento que ela acreditava ser sólido havia ruído em segundos. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto enquanto ela tentava entender como tudo aquilo pôde acontecer. Patrícia, sua irmã recém-descoberta, havia se tornado a responsável pela destruição de sua vida, mas também pela revelação de verdades que talvez nunca fossem descobertas. Joana olhou uma última vez para Mário, que parecia derrotado. "Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso continuar com você." Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava uma dor profunda. Ela saiu da sala, deixando para trás um ambiente pesado e uma família dividida. Mário tentou ir atrás de Joana, mas foi impedido por Patrícia. "Você vai enfrentar isso, Mário. Vai encarar tudo o que fez, assim como eu encarei quando você me deixou sozinha naquela noite." Ele olhou para ela, furioso e ferido, mas sem forças para responder. A revelação de Patrícia havia despedaçado sua vida,
e ele sabia que o pior ainda estava por vir. O encontro terminou de forma amarga, com parentes saindo indignados, outros tentando consolar Joana, e alguns repreendendo Patrícia por sua exposição pública. A reunião, que deveria ser um momento de união, deixou um rastro de destruição que dificilmente seria reparado. Sua mente estava distante, repassando os acontecimentos da noite anterior como um filme incessante. Mário desceu as escadas devagar, com passos hesitantes. Ele sabia que aquele momento era inevitável, mas isso não tornava as palavras mais fáceis de dizer. Ele parou no final da escada, observando Joana por um instante, antes de se aproximar e sentar-se à sua frente. Joana, começou ele, mas sua voz falhou. Ela levantou os olhos para ele, seu olhar cheio de dor e decepção. Havia lágrimas contidas ali, mas nenhuma palavra foi dita. Eu não tenho desculpas para o que fiz, continuou Mário com a voz trêmula. Só quero que você saiba que eu nunca quis te machucar. Joana finalmente falou, sua voz baixa e fria. Machucar? Você destruiu tudo, Mário. Não foi só uma traição. Foi uma humilhação pública, foi uma mentira que durou anos. Você me fez acolher a mulher com quem você já tinha um passado e, pior, você escondeu um filho de mim. Como você pode achar que existe algo para ser salvo aqui? Mário tentou segurar as mãos de Joana, mas ela rapidamente se afastou, como se o toque dele fosse insuportável. Eu cometi erros, Joana. Erros terríveis, mas eu te amo. Eu ainda te amo. Ela soltou uma risada amarga, cheia de ironia. Amor? Não me fale sobre amor, Mário. Se você realmente me amasse, teria confiado em mim. Você teria sido honesto, mesmo que isso te custasse. Um silêncio pesado pairou entre eles, até que Joana respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu não posso continuar assim. Não posso olhar para você e não lembrar de tudo o que aconteceu. Mário abaixou a cabeça, sentindo o peso das palavras dela. Então, é isso? Você vai desistir de nós? Joana levantou-se, caminhando até a janela. Ela olhou para fora, para o jardim onde tantas vezes haviam passado tardes felizes. Lágrimas finalmente escorreram por seu rosto enquanto ela respondia. Não sou eu quem está desistindo, Mário. Você desistiu de nós no momento em que fez suas escolhas. Então Mário disse, mas você quem se aproximou dela. Porque ela é a minha irmã, mas fica tranquilo, vocês dois já não fazem parte da minha vida. Eu vou pedir o divórcio. Quero que você saia dessa casa hoje mesmo. Mário tentou argumentar, mas Joana levantou a mão, interrompendo-o. Não torne isso mais difícil do que já é. É o mínimo que você pode fazer agora. Sem outra palavra, Joana subiu as escadas, deixando Mário sozinho na sala. Ele sabia que não havia mais o que dizer ou fazer. Ela tinha tomado sua decisão, e ele teria que viver com as consequências de suas ações. Enquanto ele começava a arrumar suas coisas, sentiu uma mistura de arrependimento e vazio. Ele sabia que havia perdido não apenas sua esposa, mas também o respeito dela, e isso era algo que ele nunca poderia recuperar. Alguns dias depois, Patrícia entrou no tribunal de cabeça erguida, acompanhada por seu advogado, com Daniel segurando sua mão. A presença do garoto era um lembrete vivo do que estava em jogo. Do outro lado da sala, Mário sentava-se ao lado de seu próprio advogado, os ombros curvados, visivelmente abatido. Ele sabia que aquele processo era um golpe decisivo em sua vida, mas não tinha ideia do quão profundo seria o impacto. O caso começou com o advogado de Patrícia apresentando as provas, mensagens antigas trocadas entre ela e Mário na época do relacionamento, testemunhas que confirmavam a relação deles e o mais crucial, o teste de DNA que provava que Mário era o pai de Daniel. Patrícia, com sua voz firme, contou ao juiz sobre os anos de dificuldade, o abandono e a luta para criar o filho sozinha. Excelência, Mário desapareceu da vida de Patrícia sem dar qualquer satisfação, deixando-a grávida e vulnerável, disse o advogado. Por 4 anos, ela suportou sozinha as responsabilidades financeiras e emocionais de criar Daniel. Estamos pedindo uma indenização de 4 milhões de reais por cada ano de abandono, totalizando 16 milhões, além de pensão mensal para o menor. Mário sentiu o chão desabar sob seus pés. 16 milhões? Ele nunca teria como pagar uma quantia tão exorbitante. Ele se levantou abruptamente, interrompendo a fala do advogado. Isso é um absurdo. Eu não sabia que ela estava grávida. Como eu poderia assumir algo que desconhecia? O juiz interveio pedindo calma. Senhor Mário, as questões de sua ausência serão analisadas, mas o fato é que o senhor é o pai da criança e tem obrigações legais. O advogado de Mário tentou argumentar, ressaltando que o cliente não tinha patrimônio suficiente para pagar uma indenização tão alta, especialmente após o divórcio de Joana, que já exigia a divisão dos bens do casal. Mas Patrícia estava determinada a não ceder.
Eu quero justiça, excelência, disse ela com os olhos fixos em Mário. Não se trata apenas de dinheiro, é sobre o reconhecimento de tudo que passei sozinha. Após semanas de audiências, o veredicto foi dado. O tribunal decidiu a favor de Patrícia, embora reduzisse a indenização para R$400 mil, considerando o histórico financeiro de Mário. Além disso, ele deveria pagar uma pensão mensal de R$6 mil para Daniel até que ele completasse 18 anos. Quando a sentença foi lida, Mário ficou em silêncio, mas internamente sentia-se em pânico. Ele já estava em processo de divisão dos bens com Joana devido ao divórcio. A casa em que moravam seria vendida para dividir o valor, e ele ficaria com praticamente nada. Agora, com a indenização e a pensão, sua vida financeira estava destruída. Ao sair do tribunal, Mário sentiu como se estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Ele se trancou em seu pequeno apartamento, que havia alugado após sair da casa de Joana, e tentou pensar em como resolver a situação. Ele consultou um contador, vendeu o pouco que ainda tinha de valor, mas o dinheiro sequer arranhava a dívida. Endividado até o limite, começou a receber notificações bancárias e ameaças de penhora. Em um momento de desespero, ele procurou Patrícia. Você conseguiu o que queria. Eu estou falido. Não tem como eu pagar tudo isso. Você quer destruir minha vida? Já conseguiu. Patrícia manteve a calma, mas seu olhar era frio. Eu não quero destruir sua vida, Mário. Eu quero que você pague por tudo que fez comigo e com o Daniel. Agora, se vire para arcar com as consequências. Mário tentou conseguir um acordo para parcelar a indenização, mas o processo judicial era implacável. Sua falência foi inevitável, e ele teve que recorrer a trabalhos simples, longe do padrão de vida que antes possuía, para ao menos pagar a pensão do filho. Enquanto isso, Patrícia finalmente sentiu que havia conseguido justiça. Ela usou parte do dinheiro para dar a Daniel uma vida confortável, embora a mágoa que sentia por Mário ainda estivesse presente. Para ela, a batalha judicial não era apenas sobre dinheiro, mas sobre finalmente ter sua dor reconhecida e impor a Mário as consequências de seus atos. Joana, por sua vez, observava tudo de longe, decidida a manter-se afastada de ambos, tentando reconstruir sua vida em meio à tempestade emocional que ainda a consumia. E aí, o que você achou desse relato? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no Minuto do Reddit e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, compartilhe o vídeo. A sua participação ajuda muito o canal a crescer. Até o próximo relato.